Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Amigo do Coração. Então, hoje nós temos o segundo tema que vamos falar sobre a verdade, ou seja, as 5 colunas da verdade. E antes de começarmos, eu queria ler aqui dois textos, um no livro Eventos Finais, da escritora Ellen G. White, e diz assim, um assunto urgente. Há muitos que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias e precisam ser esclarecidos. É dever, tanto do vigia como do leigo, a dar à trombeta o sonido certo. Que os vigias ergam a voz e deem a mensagem que é a verdade presente para esse tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Então o assunto nosso hoje é sobre a verdade. As 5 colunas da verdade. Muitos podem estar perguntando o que é verdade. E aí agora você vai conhecer toda a verdade. Vamos ler aqui um texto na Bíblia, onde está escrito aqui em João, capítulo 18, no versículo 33 em diante. Aqui é um relato entre Pilatos e Jesus. Pilatos está interrogando Jesus Cristo. E aí é interessante o que ele fala aqui. Presta bem atenção. Diz assim, no versículo 33 de João, capítulo 18, versículo 33, diz assim: Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou: És tu rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam, aqui no caso os ministros seriam os seus anjos, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Agora é a parte central que eu quero que vocês observem. Presta bem atenção. Versículo 37. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Vocês ouviram? A fim de dar testemunho da verdade. Porque a gente precisa saber o que é verdade. E Jesus vai nos explicar o que é verdade. A fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Interessante, vocês não acham? Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. De acordo com o que está escrito aqui, em João 18, 33 e diante, Jesus disse que só quem vai ouvir a voz dele é quem é da verdade. Todos nós sabemos que os mentirosos são os filhos do diabo, de acordo com a Bíblia. Mas Jesus disse que o que ouve ele são da verdade. Mas a pergunta é: o que é a verdade? Que verdade é essa? E quantas verdades são? Preste atenção, meu querido. Como você se sente quando alguém lhe conta uma mentira? Você gosta de ser enganado? É possível, por exemplo, saber qual é a verdade a respeito da Bíblia, da religião e da salvação? O que é a verdade, de acordo com a Bíblia? Olha só, um dos mais terríveis efeitos do pecado foi a separação entre Deus e o homem. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Está escrito lá em Isaías 59, versículo 2. O que é que nos separa de Deus? Os nossos pecados. Jesus disse lá na cruz, quando ele estava ali agonizando, ele disse: Pai, por que me desamparaste? Deus, Pai dele, que é o nosso Pai também, não desamparou Jesus e jamais também vai nos desamparar. Mas Jesus não tinha pecado, mas todos os pecados do mundo estavam sobre ele,
somos todos pecadores. Todos esses pecados, os nossos pecados, crucificaram Jesus na cruz. E é os pecados que nos separam de Deus. Isso levou o homem a se tornar um escravo do pecado sob a influência de Satanás. Olha só, a maior busca de todas as pessoas é a libertação do pecado, de todos os seus efeitos. A libertação do mal, do sofrimento, das doenças, da injustiça, do medo e do pecado. A Bíblia diz e ensina que só a verdade pode nos libertar, de acordo com João 8,32. Hoje em dia, muitas igrejas modernas estão prometendo libertação através do ato de ofertas, desafios, campanhas de exorcismo, em um estilo de culto voltado para shows, tipo o mover do Espírito Santo, danças e com ritmos mundanos, queridos. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. A verdadeira libertação, querido, consiste em conhecer a verdade. Mas qual é a verdade? Jesus disse que quando ele vier, porém o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Para conhecer a verdade, só tem um jeito de nós conhecermos a verdade e descobrir se é uma, se é duas, se é três, se é quatro, se é cinco, quantas verdades são. É estudar as verdades que estão na Bíblia, na Palavra de Deus. Dizendo isso, eu pergunto a você: quem é a primeira coluna da verdade? Quem é a primeira verdade? Olha só, querido, de acordo com Jeremias capítulo 10, versículo 10, diz lá: mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Deus Pai, ele é a primeira coluna da verdade. Mas eu pergunto, por que ele é a primeira coluna da verdade? Sabe por quê, queridos? Porque só Deus é amor. Só Ele merece adoração. E só Ele e mais ninguém pode perdoar os nossos pecados. Deus Pai é a primeira coluna da verdade, porque Deus é amor. Só Ele merece adoração e só Ele pode perdoar os nossos pecados. Quem é a segunda coluna da verdade? Quem é? De acordo com João 14, versículo 6, diz que Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Vou repetir, bem devagar. Jesus falou que Ele é a verdade, o caminho e a vida. E Ele diz: ninguém, você sabe o que é ninguém? É ninguém, nada vai ao Pai, senão através dEle. Você sabe por que Jesus é a segunda coluna da verdade? Porque Ele é o nosso único mediador. Quando você pede perdão a Deus, é em nome de quem? Não é em nome de Jesus? Pois Ele é o nosso único mediador. Jesus é o nosso único advogado. É Ele que te defende, querido. Porque o salário do pecado é a morte. E você deve morrer, e eu também, porque somos pecadores. Mas Jesus é um advogado e Ele não perde uma causa sequer. Por isso que eu e você ainda estamos vivos, dando para nós experiência de vida e oportunidade de salvação. Jesus é o nosso único mediador. Jesus é o nosso único advogado. E Jesus é o nosso único Salvador. Eu vou contar uma história para vocês, sem tocar muito em questão de religião. Mas uma senhorinha cristã, foi fazer consulta com o seu médico de muitos tempos, de muitas datas. E ao chegar lá, o médico dela disse assim: eu gosto muito da senhora, a senhora é uma cristã muito boa. Eu gosto dos evangélicos. Eu só não entendo porque que os evangélicos, os cristãos, não aceitam Maria como intercessora. Maria é santa, é a mãe de Jesus. Mas a Bíblia diz que a única que pode interceder por nós é Jesus Cristo. Mas você sabe o que foi que a senhorinha falou para o médico? Disse assim: doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu viesse no seu consultório me consultar com o senhor, mas o senhor não estava,
E quem estava é a sua mãe. Eu posso me consultar com ela? Você sabe o que foi que ele disse? Não. Por que não? Porque quem estudou sou eu, quem estudou fui eu sou médico, eu fui formado para isso. Então só pode ser consultado por mim. Então a senhorinha, com muita simplicidade, virou para ele e disse: doutor, é por isso que eu lhe digo, foi Jesus que morreu na cruz e derramou seu sangue por mim. Não foi sua mãe. Ela é a mãe dele, é santa, mas foi ele que derramou o sangue dele por mim. Ele sentiu todas as minhas dores, ele conhece todas as minhas lutas. É por ele, e só ele, é porque ele é o nosso único Salvador. Amém? Amém mesmo. Primeira coluna da verdade, Deus Pai. Segunda coluna da verdade, Deus Filho. E a terceira coluna da verdade? É um problema, porque essa terceira coluna da verdade tem irmãos e denominações que não aceitam. Olha o que diz em 1 João capítulo 5, versículo 6. Diz assim: este é aquele que vem por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito Santo é o que testifica, porque o Espírito Santo é a verdade. Está lá em 1 João capítulo 5, versículo 6. Quem é a terceira coluna da verdade? Deus é Espírito Santo. E por que ele é a nossa terceira coluna da verdade? A terceira verdade. Porque ele veio fazer três coisas bastante interessantes neste mundo, em relação a nós. Ele veio fazer três coisas. A primeira, ele veio nos convencer do pecado. A segunda, ele veio nos convencer da justiça. E a terceira, ele veio nos convencer do juízo. Você sabe qual é o pecado que não é perdoado? É o pecado contra o Espírito Santo. E você sabe que pecado é esse? É justamente esse. Quando você não ouve ele. Ele veio nos convencer do pecado, porque nós somos pecadores e merecemos morrer. Ele veio nos convencer da justiça, porque alguém morreu na cruz e nos deu vida eterna através da sua justiça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele veio nos convencer do juízo, porque nós estamos vivendo o último final de nossas vidas. Estamos vivendo um juízo investigativo. Esse é um estudo posterior, mas é dessa forma. Portanto, a primeira coluna da verdade é Deus Pai. A segunda coluna da verdade é Deus Filho. A terceira coluna da verdade é Deus Espírito Santo. E qual é a quarta coluna da verdade? Quem é a quarta coluna da verdade? Muito bem, de acordo com João 17, está lá escrito: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade. Do Velho ao Novo Testamento. Todo ele. Não pode tirar nem colocar. A Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. E por que a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade? E é a quarta coluna da verdade? Porque ela nos ilumina, de acordo com o Salmo 119, 105, versículo 105, e nos santifica, de acordo com João 17, 17. Então, a quarta coluna da verdade é a palavra de Deus, a Bíblia. Amém? Primeira coluna da verdade, Deus Pai. Segunda coluna da verdade, Deus Filho. Terceira coluna da verdade, Deus Espírito Santo. Quarta coluna da verdade, a palavra de Deus, a Bíblia. Está faltando uma coluna da verdade. É a quinta coluna da verdade. E aí tem um problema. Um problema muito sério. E muitos vão dizer: está no Velho Testamento, essa quinta verdade foi abolida. Por quem? Por quem? É dos judeus, é dos adventistas. Não, querido. A quinta coluna da verdade é do nosso Pai que está no céu. Pois bem, quem é a quinta coluna da verdade? De acordo com Salmo 119, versículo 151, olha o que diz: tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Você lembra que Jesus estava na cruz e disse: Pai, por que me desamparaste? Porque os pecados nossos estavam todos sobre ele. E você sabe o que significa pecado? De acordo com 1 João capítulo 3, versículo 4, diz lá: pecado é a transgressão da lei. Que lei? Os 10 mandamentos. Então, por isso, querido, que a quinta coluna da verdade são os 10 mandamentos de Deus. E muitos podem dizer assim: não, mas Jesus resumiu os mandamentos em 2.
Amarás a Deus como todas as coisas, sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Verdade, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende a lei e os profetas. Amado, Moisés era profeta. E quando Jesus fala que os 10 mandamentos foi resumido em 2, é porque os 4 primeiros mandamentos é de amor a Deus e os 6 últimos ao próximo. Você quer ver? Então olha só. Está em Êxodo 20, viu? Lê lá para confirmar, tá? Primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de mim. Amor a quem? A Deus. Segundo mandamento: não farás imagem nem escultura para adorar. Amor a quem? Só devemos adorar quem? A Deus. Amor a quem? A Deus. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Amor a quem? A Deus. Quarto mandamento. Aí é outro problema. Está na Bíblia esse quarto mandamento. Está no Velho, no Novo, só no Novo Testamento são 54 vezes falando desse quarto mandamento. Entendeu? Olha como é que começa. Olha como começa. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Preste atenção, lembra-te, porque Deus sabia que vocês, que é o melhor, Deus sabia que as pessoas iriam esquecer, que o povo iria esquecer desse mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, separar, santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Tua obra é fazer aquilo que você gosta. Então Deus está te dando 6 dias para você fazer, trabalhar e fazer o que você gosta. Mas ele diz, o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então não é dos adventistas, não é dos sabatistas, não é dos judeus, não, é de Deus. Então esses 4 primeiros mandamentos é de amor a Deus. Agora os 6 últimos é de amor ao próximo. Você quer ver? Olha aqui, 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe para que seu dia se prolongue aqui nessa terra. Honra o teu pai e tua mãe. Deus não tem pai, Deus não tem mãe. Então ele está falando para nós, honrar pai e mãe, para que nossos dias se prolonguem nesta terra. Então aqui amor a quem? Ao próximo. 6º, não matarás. Próximo. 7º, não adulterarás. Próximo. 8º, não roubarás. Próximo. 9º, não dirás falso testemunho ao teu próximo. Próximo. E o 10º, não cobiçarás. Próximo. Então, os 2 mandamentos foi resumido, os 10 mandamentos foi resumido em 2. Os 4 primeiros, amor a Deus, os 6 últimos, ao próximo. Aí está as 5 colunas da verdade. E Jesus diz, quem é da verdade, ouve a minha voz. Os 10 mandamentos são a 5ª coluna da verdade, porque é amor a Deus e amor ao próximo. Amém? Amém mesmo. Então reflita e responda. Quando uma pessoa conhece a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, a Bíblia, os 10 mandamentos, ela será totalmente liberta? Sim ou não? Porque a Bíblia diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E agora eu e você já conhecem as verdades, são 5 verdades. E agora, estamos libertos? Sim ou não? Diz aí. Estamos libertos? A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Estamos libertos? Sim ou não? Há alguém que conheceu tudo, toda a verdade, e não foi liberto. É Satanás, o inimigo de Deus. Conheceu toda a verdade e não foi liberto. Será que ele foi liberto? Ele conheceu Deus? Sim. Conheceu Jesus? Também. E o Espírito Santo? Lógico que isso é sim. Por incrível que pareça, ele também conhece a Bíblia. Ele usou a Bíblia contra Jesus. Ele também conhece os 10 mandamentos. Então, concluímos que o inimigo conhece toda a verdade. Se ele conhece toda a verdade, por que ele é o inimigo? Por que ele não é convertido? E por que ele não é liberto, batizado em nome de Jesus? Por que alguém que conheceu toda a verdade tornou-se o maior inimigo da verdade? Porque jamais se firmou na verdade. Tem muitos aí que ainda não se firmaram. Estão convencidos da verdade,
mas não estão convertidos. E eu pergunto, e você? Você conhece a verdade? Você está firme na verdade? Você é amigo ou inimigo da verdade? Pois eu quero dizer algo para você, meu querido. Aquele que não se firma na verdade está na mesma condição do inimigo. Porque ele conheceu toda a verdade, mas não se converteu. E muitos de nós conhecemos a verdade e só estamos convencidos da verdade, mas não estamos convertidos da verdade. Deus quer que você e eu conheça toda a verdade e seja liberto do pecado e de todos os problemas causados pelo pecado. Quem era o inimigo? Um anjo de luz que era o porta-voz de Deus e que tinha o mais importante cargo no céu. Por alguma razão, ele não se firmou na verdade, tornou-se o maior inimigo de Deus. Hoje, há muitos que conhecem a verdade, mas jamais se firmam na verdade, pois são usados pelo inimigo para afastar outros da verdade, de acordo com 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 a 15. Sabe, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27 diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Há uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Porque veja, querido, se nós pecamos voluntariamente, depois de conhecermos a verdade, e continuarmos pecando, né? Aqueles pecados voluntários, a Bíblia diz que já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas sim uma expectação horrível do juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários, de acordo com Hebreus 10, versículo 26 e 27. A porta da graça ainda está aberta, queridos. Então o que eu quero dizer para você é que ainda temos um advogado que intercede por nós, um sacerdote que ainda intercede por nós. Eu peço a você, fuja da aparência do mal. Procure não pecar. Mas se pecar, filhinhos, se pecar, tereis um advogado no céu que intercede por vós, ao lado do Pai. Procure não pecar. Procure ser fiel a Deus. Procure fazer a sua vontade. Aí está as 5 colunas da verdade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Bíblia, toda ela e os 10 mandamentos. Agora nós conhecemos toda a verdade. Precisamos decidir de que lado nós estamos. Se da verdade ou da mentira. Que Deus abençoe vocês. Nesse momento vamos orar. Pai querido, por favor, toda honra e toda glória dada ao Senhor. Abençoa cada pessoa que está me vendo e me ouvindo nesse momento. Abençoa eles, que eles possam fugir da aparência do mal. Que tenham força para lutar contra as tentações que vêm contra ele. E contra mim também, que eu possa me libertar de todo o mal que vem a mim, a minha família, aos meus amigos, meus irmãos e suas famílias. Ajuda-nos a ser fortes e a lutar contra o mal que nos consome. E transforma nossas vidas pelo poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Ok? Espero que você tenha gostado desse estudo e que no próximo estudos nós possamos cada dia mais nos firmar na verdade. Estou com vocês, espero que vocês estejam comigo e até a próxima, se Deus quiser.